Mas o que todo mundo quer ouvir é sobre Bournemouth 3, Liverpool 2 com gol no último momento da partida. O que você achou, meu camarada? Quais suas impressões sobre esse resultado? Cara, eu comecei o jogo achando que o Liverpool começou bem, até porque o Liverpool teve bastante chances no primeiro tempo, né? Principalmente no começo do primeiro tempo, ali nos 20 primeiros minutos e tal. Não Foi um, deixando o Bournemouth jogar, né? não deixou o Bournemouth jogar, mas foi um início de jogo que repetiu o que aconteceu contra o Marseille no meio de semana, que era um Liverpool que criava muito bem, mas que não conseguia finalizar a jogada. O Salah perdeu pelo menos duas chances de gol, o Wirtz perdeu algumas, o Gakpo então hoje tenebroso, além de previsível, ruim, sabe? Ele tinha jogos em que ele era previsível, mas não jogava mal. Hoje ele foi previsível e jogou muito mal, cara. O Gakpo hoje parecia um cavalo brigando com a bola, um negócio bizarro, assim. Bizarro não, bizonho. O Wirtz também achei que foi um dos jogos mais abaixo que ele teve esse ano. É... O Salah segue sendo a mesma coisa do ano passado, é a mesma história. Não participou do jogo, tudo bem, sai com uma bonita assistência, né? Pro gol de falta, pro gol que sai na jogada da falta do Soboslai, enfim, um golaço do Soboslai. Mas fora isso, o Salah parece que está num limbo entre um ponta direita e um segundo atacante, assim. É, ele está no início de uma possível transição do jogo dele, né? O Salah é um cara que envelheceu e não conseguiu atualizar o jogo dele. O jogo do Salah é muito dependente da velocidade, da explosão que ele tem, ou melhor, que ele tinha como um ponta direita, que ganhava muito na velocidade. O Salah desequilibrava muito o jogo, cortando da direita para dentro, para finalizar e tal. E hoje começou como um segundo atacante ali, junto com o Gakpo, se é que dá para considerar o Gakpo em campo hoje, mas enfim, pelo menos na mesa tática do slot tinham dois atacantes. O Ekitike reserva, imagino que para preservar ele, né? Ele é um cara que teve problemas de lesão justamente por muitos jogos, desde que o Isaac se machucou, ele é a única opção de centroavante que o time tem. E aí o Salah, quando joga de ponta, ele não consegue passar por nenhum marcador, não consegue mais fazer nada na ponta ao Salah. E no ataque ele não tem. O Salah não sabe jogar de atacante, né? Ele não sabe se desvencilhar da marcação como um atacante, não tem presença de área. É um cara que é muito mais perigoso jogando fora da área, só que ele não consegue mais fazer isso. Então você está nesse meio termo aí, que ele não é bom nem onde ele joga e nem na outra opção. Que era uma parada que a gente vinha falando aqui, né? Pô, será que o Salah jogando um pouco mais pra frente, será que ele não renderia mais e tal? Não sei. Tem que ver se o Salah vai conseguir adaptar seu jogo. Assim como Cristiano Ronaldo era um ponta e virou um atacante ao longo da carreira, o Messi também era um pontinha e aí vira um falso 9, vira um cara mais centralizado. Eu acho que falta espaço para o Salah, porque é um cara que já tem o quê? 33, 34 anos e o corpo não é o mesmo de quando ele tinha 28, 27. Então ele não pode jogar da mesma forma. A não ser que ele seja um mutante, aí sim, aí beleza. Além disso, a gente tem a lesão do Joe Gomes, é mais uma lesão do Joe Gomes no momento que ele está jogando bem. Assim, com todo o carinho ao atleta e entendo, porra, fico chateado pelas lesões dele, mas ele é um falso. É uma falsa opção, né, o Joe Gomes? É uma falsa opção, porque você não pode contar com ele. Quando tá todo mundo saudável, você fala, pô, o Liverpool tem até que uma certa profundidade de elenco, porque pô, você tem o Konaté, você tem o Leone, você ainda tem o Joe Gomes, que pode jogar em qualquer opção da defesa, consegue jogar até de volante, dependendo do encaixe do jogo, mas ele nunca tá lá. Ele é uma opção imaginária. O Joe Gomes é uma opção imaginária que vai te jogar 3 jogos bem e vai machucar no quarto. E na lesão do Joe Gomes, eu queria trazer um detalhe que foi observado pelo Lewis Stille, que imagino que estava no estádio.
que é um jornalista, enfim, que fala sobre Liverpool e tal, tá sempre falando sobre o Liverpool, se eu não me engano, ele também é do The Athletic, que momentos antes de sair o segundo gol do Bournemouth, o Liverpool já estava com um a menos há pelo menos uns 3 minutos em campo. Porque o Diogo Gomes sai, não consegue voltar, e o Slot já tinha colocado o Endo ali em posição para entrar. E aí o Luiz Chile diz que momentos antes do segundo gol do Bournemouth, quando o Liverpool tinha a posse de bola, o Slot e um dos auxiliares gritava assim, aos berros pedindo para o Liverpool jogar a bola para fora para entrar alguém, porque o Liverpool estava com um a menos e tomando 1-0 já no placar. Isso não aconteceu, o Liverpool não joga a bola para fora e toma um gol nas costas do Kirks, que hoje foi bem mal o Kirks. Saiu no intervalo, né? Então, e aí esse detalhe eu não sei, cara, se quer dizer alguma coisa, se o Slot talvez não tenha tanto poder sobre os jogadores mais. Eu senti hoje que não foi a pior derrota da era Slot, não foi, assim, de longe, não. Hoje foi um Liverpool que teve momentos bons, que jogou futebol, enfim, não é aquele... O Liverpool já foi muito pior com o Slot, a verdade é essa. Já foi muito melhor, mas já foi muito pior também. Só que hoje eu fiquei com a sensação de que foi uma derrota da demissão, assim, cara. Sei lá, o semblante dos jogadores. Ninguém que entrou conseguiu fazer nada. O Robertson foi o único que entrou mais ou menos, o resto entrou mal. Ekitike entrou mal, vamos pegar aqui nome a nome. O Endo tá até com a nota 7, mas achei que entrou mal, até porque não é a dele, né? Ele não é zagueiro. Tanto que em alguns momentos quem tinha que fazer a saída de bola era o McAllister, né? O McAllister baixava para compor a zaga ali. O Robertson entrou mais ou menos, o Jones achei que entrou mal, o Ekitike mal, o Ngumo não conseguiu fazer nada também, enfim, que é o normal, o moleque tem 19 anos, está em processo de evolução, enfim, é um cara que tem potencial, mas que toma algumas decisões erradas. Cara, e é mais isso, cara. um resultado, porque se o começo da temporada foi do É o Liverpool completo oposto, né? conseguindo pontos na reta final, o Liverpool toma um empate do Leeds na última bola do jogo, toma um empate do Fulham na última bola do jogo e toma o gol da derrota na última bola do jogo contra o Bournemouth. Terceiro caso seguido. E, cara, se você pensar com atenção, a sequência: Leeds em casa, Fulham fora, Arsenal beleza, Burnley em casa e Bournemouth fora, você não vencer nenhum dos cinco, é uma coisa bizarra, mano. É uma coisa bizarra. E o resultado anterior é uma vitória sofrida por 2-1 contra o Wolverhampton. Sim. Então, o recorte recente do Liverpool, cara, ele é uma doideira, mano. Uma doideira. O time não consegue embalar na Premier, cara. Não consegue. Eu acho o desempenho bastante honesto na Champions. Só que o futebol inglês tá mostrando muita força na Champions, né? É, Todo mundo tá muito bem, tirando o City, que teve uma derrota aí bem convincente pro Bodo, pro né? Bodo, Foi uma ataca, realmente ali foi algo que destoou do desempenho dos clubes ingleses até aqui na Champions. Teve a derrota do Chelsea, que perdeu bem perdido pro Bayern aquela vez, beleza? E essa derrota do City, mas em geral os times ingleses, eles estão, cara, mesmo quando o Newcastle perdeu pro Barcelona, perdeu um jogo papal ali. Os times ingleses estão muito bem na Champions. Então, não é como se o Liverpool tivesse acima dos outros clubes ingleses na Champions. Tá fazendo o justo lá, conseguiu ajeitar a casa depois de fez viver uma dois crise bons ali, né? jogos, né? A derrota pro PSV, mas o jogo contra a É Inter muito e o jogo bom, contra o o do Olympique Marcelli são é jogos que excelente. exato, que o Slot preparou uma coisa bacana ali, foi competitivo, ganhou os dois jogos e tá ali numa posição interessante pra na última rodada vencer o Karabag em casa. Vamos ver se vai conseguir, né? O time do Karabag não é bobo. E talvez um empate baste pro Karabag classificar. Beleza. Dito isso, cara, na Premier, nesses 5 jogos, nem sempre os 5 jogos são partidas muito ruins do Liverpool. O jogo contra o Arsenal, o Liverpool teve um bom segundo tempo, cozinhou o Arsenal ali e conseguiu levar um 0-0 fora de casa. No jogo contra o Burnley mesmo, teve chance pra fazer mais do que o 1-0 e acabou tomando gol e depois não conseguiu ter reação. Mas quando você coloca todos esses jogos no mesmo balaio, você vê que no geral é muito mais decepcionante do que o azar. Se era a sorte do começo que virava a moeda e caía na vitória, agora tá virando a moeda e tá caindo no empate ou na derrota. Eu acho que essa é a parada, falta um pouquinho de consistência. Então
Não foi legal, cara. Não foi legal. Se você pegar o que foi o jogo, eu concordo com você dos minutos iniciais, até o 1-0 do Bournemouth. O jogo tava legal pro Liverpool até. Sim. Porque o Bournemouth não conseguia ficar com a bola. Estrategicamente, o time, o Slot claramente priorizava em poupar, entre aspas, Salah e Wirtz de fase defensiva. Então eles defendem por dentro, os outros que. E você conseguia fazer um jogo por dentro, o Bournemouth não conseguia progredir com bola, mas não eram chances claras do Liverpool. Mais uma vez o time chegava na parte final do campo e era um erro de passe, era uma bola que escapava e, cara, esse tipo de coisa vai fazendo a diferença. E aí, na cagada do Van Dijk, toma o primeiro gol. E o Liverpool é isso, Pseudo. É o que você sempre fala, cara. Tomou um gol, automaticamente os minutos seguintes, eles são minutos de drama. Porque o Liverpool reage muito mal a tomar um gol. É sempre um drama. E aí tem a parada que você falou que é uma coisa que não pode acontecer, cara. Você não pode ficar com um jogador a menos por tanto tempo. E ainda que esse jogador a menos é um zagueiro, cara. Se é um Uhum. 9, beleza, mas você tá sem o zagueiro, cara. Eu entendo, tipo assim, pô, eu vou insistir, eu já não tenho zagueiro no banco, vou ter que improvisar, então eu vou tentar recuperar esse cara. Pô, mas não dá, cara, não dá. Esses 7 minutos, né, que o Evanilson faz o primeiro aos 26, e aí o Jimenez faz aos 33. São de completo amasso do Bournemouth, tanto que eu posto no É, Twitter. então. O jogo é... tem potencial de vexame. Sim, parecia que ia virar, que esses 7 minutos iam acabar virando um 3-0 pro Bournemouth, de Acho que tão é o time que desconectado mais que o sente Liverpool gol na Europa ficou. hoje. É Da bizarro, cara. Elite, pegando a Elite da Europa, o time que mais sente gol hoje é o Liverpool. Hoje o West Ham chegou a abrir 3-0 no Sunderland e o Sunderland não ficou tão desconectado do jogo como o Liverpool ficou no 1-0, cara. É. Eu O Liverpool tenho duas sente muito coisas gol, cara. para pontuar. A primeira é como você disse, né, sobre os ingleses, a Premier League está muito diferente, os ingleses conseguem ir bem na Champions por conta da força e tal, da superioridade, enfim. E eu vou repetir uma coisa que eu falei lá atrás, ano passado ainda, em talvez setembro. E comparando com o videogame, que eu sei que muita gente que acompanha a gente joga e tal. Quem joga jogos competitivos, principalmente de tiro, sabe que tem o meta, né? O meta é o que funciona melhor em tal período, em tal temporada, em tal atualização do jogo, digamos assim. Então, o meta dessa Premier League é o que? É o latereio, é a bola longa, a pressão alta não funciona tão bem porque a bola não está ali para ser pressionada. E parece que o Liverpool não entendeu que o jogo mudou. O Slot não entendeu que o que está acontecendo no futebol em 2025 e 26. Tudo que ele tem para falar é reclamar de retranca, de bloco baixo. E isso existe desde que duas pessoas jogaram um pedaço de coco no chão e começaram a chutar. O Gerrard vai muito bem quando diz que o Slot não pode reclamar de retranca. Porque, assim, sempre existiu. Sempre existiu. E aí você tem um técnico e um time que não parece que, não sei se por orgulho, não vou jogar desse jeito, sei lá, enfim, foda-se o motivo. Mas é o Liverpool que joga um futebol que não funciona de jeito nenhum nessa temporada. Porque mudou, gente. O futebol mudou. A Premier League é completamente diferente do que era na temporada passada. O estilo de jogo é diferente, é tudo muito diferente. E não adianta você querer ficar jogando da mesma forma com que você jogava antes. O Mourinho, em algum dos embates dele contra o Guardiola, em que ele vence, até porque ele só falava desse jeito quando ele vencia, ele é perguntado sobre a pressão do... Eu não me lembro se é o Barcelona, se é o City, enfim, sobre a pressão que o time do Guardiola fazia na saída de bola dele. E o Mourinho responde: pressionando a bola? Não, eles estavam pressionando o vento, porque a bola não estava lá. E é o que faz o time do Slot, pressiona o vento. Porque quando você sai com uma bola longa, você pega o Liverpool de calças curtas. O É um Liverpool time defende que não muito mal a segunda conseguiu... bola. Exatamente. E por isso não tem o contra-ataque, que era uma das principais forças do Liverpool nos últimos, sei lá, 10 anos. E aí você não tem a segunda bola, você não consegue o contra-ataque. E outra parada, cara.
talvez o jogo contra o Marseille tenha sido a famosa melhora da morte, né? Que a gente tanto fala no dia a dia, me pareceu a O, melhora o, da morte. o Tottenham, pelo jeito, foi a mesma coisa, né? É, cara, o Tottenham tá esquisito. A gente vai falar do Tottenham daqui a pouco. Só pra não ficar falando do time que perdeu e não falar do time que ganhou, o Senesi hoje jogou pra caralho, tá? Ele é muito bom, Ele cara. é. Os Pô, lançamentos que ele arruma, cara, ele construindo é bizarro, pô. A perninha esquerda dele. sim. É incrível isso, né, cara? Porque talvez ano passado a gente falava muito de Zabardi e Hausen, né? Aham. E o Zabardi até aqui não emplacou no PSG. Posso estar errado, né? Nos últimos jogos ele pode ter melhorado. Mas do que eu vi até aqui lá era tragédia. E o Senez era um reserva, né? Também que teve lesão e tudo, mas hoje eu acho que se ele tivesse os dois ali, talvez a zaga ideal fosse Hausen e Senezi, cara. Sim. Sinceramente, eu acho ele muito bom, mano. Acho muito bom. Com bola, construindo, os lançamentos que ele arruma. Jogador interessante, cara. Bota fé. E eles contrataram o húngaro, né? O Toft, que estreou Isso, hoje, né? Meio campista, entrou mais um hoje cara no de 20 finalzinho, anos. né? Mais um cara de 20 anos, um meio campista distribuidor, né? Era referência lá no Ferencváros e tal. Vamos ver, cara. O Bournemouth tentando arrumar a casa, tem o Ryan chegando aí. Acho que o Ryan vai se dar muito bem nesse time. A Eu gente acho que já o fez Ryan um vai jogar vídeo, né, bem aí falando também. sobre. O Bournemouth é um time que você consegue dar o salto, né? O Evanilson marcando gol, importante, mas perdeu Perdeu um alguns também, né, gol, cara? Ai, cara. o gol que ele perde no Porque no finalzinho segundo, ali é. no segundo tempo, o Liverpool ele foi superior, ele fica com a bola, mas chance clara, clara. Nossa senhora, que chance. Teve uma grande defesa do Petrovic, né? Uhum. Que é uma puta de uma defesa. Mas não são tantas chances claras assim, Cara, né? eu vou te O falar. Bournemouth ele levou perigo nos contra-ataques. Não tô falando que o jogo em si, se você olhar, não é que foi uma tragédia o jogo do Liverpool. Não, Mas o não jogo ele foi. não acontece isolado. Ele acontece dentro de um contexto. Então você espera que em algum momento o Liverpool pare de sentir tantos gols que toma. Isso não acontece. Que o Liverpool consiga ser mais efetivo. Que o Liverpool não tome gol em reta final de jogo. Que o Liverpool defenda melhor a bola parada. Então, quando você fala, pô, não foi uma tragédia. Beleza, não foi uma tragédia. Mas muitos erros, eles são recorrentes, cara. E aí fica difícil defender. Não é possível. Sim. É exatamente isso. Eu acho que é o que mais frustra. É um time que segue com os mesmos erros e é aquilo. O Liverpool segue sem conseguir criar a partir de si. Depende muito de erros do adversário para conseguir arrumar alguma coisa. Quando o adversário dá a bola para o Liverpool e se fecha atrás, o Liverpool toca a bola, toca aqui, toca ali, tenta virar o jogo, pá, 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 e não acontece nada. Não consegue nem arrumar uma condição de finalização. Sim. É muito complicado, cara, o que tá acontecendo com o Liverpool, assim. Eu não acho que o Slot seja Pardal, seja qualquer um desses apelidos imbecis aí. Não é. O Slot é um bom técnico, o Slot é um cara campeão de Premier League, do jeito que ganhou, tem muito mérito no que fez, não pegou um trabalho só, não só pegou um trabalho pronto do Klopp e mudou poucas coisas, não, pelo contrário, o Slot mudou jogadores de posição, o Slot mudou jogadores de função, o Slot pegou um Gravenberch, por exemplo, que com o Klopp estava no fim da linha, assim, era considerado a ser negociado, inclusive, estava na ponta da franja do elenco e transformou o Gravenberch num jogador essencial. Enfim, não acho que o Slot seja horrível, mas eu acho que pode ser que o ciclo dele no Liverpool não seja grande. Tenha sido uma temporada, 2 temporadas, até o final dessa e tal, sei lá. E é isso, cara. E é isso. Não vejo de onde. Se antes eu via de onde o Slot pudesse tirar alguma coisa, cada jogo que passa de Premier League, né? De Premier League, você vê que ele tenta coisas novas, mas essas coisas novas continuam carregando erros recorrentes. E aí você já tem 6, 7 meses de temporada e o Liverpool segue cometendo erros que cometia desde o primeiro jogo da temporada, que foi contra o Bournemouth. Que foi um jogo em que o lado da moeda caiu para o Liverpool num 4-2. Mas aquele jogo poderia ter sido 3-2 para o Bournemouth, como foi hoje. Você vê que já tem
o ciclo inteiro, né? Desde o primeiro contra o Bournemouth até agora, que é o segundo jogo contra o Bournemouth na temporada, o time segue a mesma coisa. E você cometendo os mesmos erros, né? É um time diferente, mas que comete os mesmos erros. Então, assim, beleza, não adianta nada. Você tem uma casa com duas goteiras e uma fita um pedaço de durex. Você vai tampar uma, a outra vai pingar. Aí você tira daquela, põe nessa, a outra vai voltar a pingar. É isso que o slot parece que faz. Ele não arruma soluções. Ele tira de um lugar para botar no outro e esse outro lugar volta a ter prejuízo. Quando Cara, ele coloca o meio-campista a mais no time, ele arruma a defesa e caga o ataque. O ataque não consegue fazer nada. Aí ele tira esse outro meio-campista, volta o Salah, bota o Salah. O ataque começa a gerar mais chances e a defesa volta a ter problemas que tinha antes dele fazer esse movimento com mais um meio-campista no time. Então eu acho que assim, ele foi e voltou e não deu em nada. sim. Como você interpreta os 180 minutos do Salah em 2 jogos, depois da volta? O que você acha? É um recado do Slot? É uma coisa de política? Você acha que é uma decisão política ou o campo explica, pelo menos, essa decisão? Dele não ser substituído em um dos 2 jogos? Eu acho que quando ele tentou fazer isso, o Salah deu um chilique inacreditável. E acho que o Já Liverpool. que o contexto não tá ajudando, ele pelo menos protege a questão Salah. Ele fala, tá, beleza. Assim, o Salah deixou claro que ele não pode ser banco. Se ele for banco, ele vai dar chilique. E o que o Liverpool menos precisa agora é que uma das lideranças do time, que um dos jogadores mais importantes da história do time, fique dando chilique igual uma criança. E aí eu acho que ele fala, tá bom, então fica aí, joga o que você não... Quer dizer, tente jogar alguma coisa e beleza, com você eu não mexo mais. Não tem muito que eu possa fazer. Eu acho que ele também fez. O recado parece esse. Agora, outra parada. Vender o Robertson não tem sentido, né? Não, nenhum. Assim, o que acontece? O Robertson dá indícios de querer sair desde o fim de Porque não tá 23, sendo titular, 24. né? Não, desde Perdeu posição. de quando o Klopp, né? Eu acho que desde janeiro de 24, se eu não me engano, tinha papos do Robertson falar sobre fim de ciclo e tal, de querer Novos sair. ares. É, e ele já era o titular, ele ainda era titular absoluto da posição, né? Mas tanto que a última renovação de contrato dele é meio um pouco mais complicada do que geralmente era, né? Era uma renovação praticamente automática do Robertson. É, Eu não acho que faça sentido, porque você só tem o Kirks e aí você teria que voltar com o Tsimikas, beleza? Comparando os dois futebolisticamente e na fase que estão hoje, acho que você não perde muito dando o Robertson para receber o Tsimikas. Mas você perde na questão de liderança. Você perde o segundo vice-capitão do time no momento em que o time está completamente oscilante. E é um ídolo, né? O Robertson é um dos melhores laterais esquerdos da história do clube. Então, assim, pensando com a cabeça do Edwards, do Hughes, que seja, você tem um cara que está doido para sair, que não deve renovar o contrato e que você pode ganhar uma grana nele se ele sair agora. E aí você tem de um outro lado um jogador que é seu, que você pode chamar de volta da Roma, que tecnicamente não é muito diferente. Talvez isso, no Moneyball, na planilha, faça mais sentido do que você perder o Robertson de graça. Só que o futebol vai para além disso, né? O futebol não é só número. Eu não abriria a mão de jeito nenhum do Robertson pro Tottenham ainda, porque você reforça o rival, né? Sim, total, cara, total. Hoje jogou o Van de Ven, lateral esquerdo hoje. Não foi o Spence lateral, não. O Spence jogou numa segunda linha. Como foi contra o Dortmund. Agora, Cara, o o Liverpool pessoal precisa contra... fala, só pra pegar um comentário aqui do chat, fala que vender o Pô, Quansah foi um péssimo negócio. Eu discordo completamente, tá? Completamente. Você faz o Quansah ser a maior transferência da história do Bayer Leverkusen. São o quê? 35 milhões de libras no Quansah, que estava em péssima fase, que tinha se mostrado um jogador oscilante. ele tá bem lá? Deixa eu ver. Cara, pode Ele tá ser que jogando? seja, mas 35 milhões de libras no Quansah não.
não tem como ser mau negócio, cara. E aí você ainda tinha o Leone, você teve azar do... Ele foi titular em 12 jogos nessa Bundesliga. Você tem o azar do seu reforço pro lugar do Kwanzaa, que é um talento muito promissor, que é o Leone, lesionar o joelho no primeiro jogo. E você ainda bota uma cláusula de recompra num valor razoável para trazer o Kwanzaa de volta se você quiser. Então, assim, mau negócio não foi. Pode ser, beleza, o Liverpool agora não tem zagueiro. Mas você não pode julgar a transferência de agosto com a cabeça de janeiro, pois isso não faz sentido nenhum. Mas ter vendido o Kwanzaa e não ter ficado com ninguém, Você fica porque com o Leone, né? Que o machuca no quadrado de primeiro zaga, jogo. o quarteto de zaga era Van Dijk, Konaté titulares, Gomes aí era e... Gomes e Leone, era isso, né? Isso. É, tá bom. Um zagueiro jovem ali pra ser vender um zagueiro jovem pra contratar outro, só que canhoto, que era uma coisa que o Liverpool Uhum. precisava. Não era tão absurdo assim, se for parar pra pensar. Mas eu acho que o Liverpool aí tem alguns dias pra contratar um zagueiro, Pseudo. Porque senão a É, temporada ela. Você ainda tem alguma chance de, pelo menos, de. Cara, tem Copa aí ainda, tem a Champions. Cara, a Champions, cara, não necessariamente porque você tá num ano ruim, você não consegue disputar ela, cara. sim. O O PSG, PSG. na temporada. O PSG em janeiro era uma tragédia, cara. Uma tragédia. Então, quase ficou fora também. Então, não é assim que funciona. Dá pra sonhar ainda. Só que o Liverpool precisa contratar um zagueiro, mano. Não Você dá. volta o Não dá pra Konaté ter o. agora, né? Que não tava com o elenco porque perdeu o pai. É, Fica aqui os nossos sentimentos pro Konaté e tal, um Ah, momento claro, dificílimo. claro. Mas você não tem reserva, né? Você não tem reserva. Não Você tem só tem reserva. Konaté e Van Dijk. Literalmente só Konaté e Van Dijk pra zaga. O Liverpool precisa ir atrás de um zagueiro agora. Não contratou o Guerri. E aí acho que o 300 mil por semana A pro folha Guerri no salarial já tá Liverpool. No altíssima, né? Liverpool não faz sentido algum. Ele chegaria para ganhar quase o salário do Van Dijk. Ele chegaria para ganhar mais que o Isaac. Isso não faz sentido nenhum pro Liverpool. Nenhum. Assim, mas não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum. Para isso fazer algum sentido, o Guerri teria que vir de graça e ainda assim você bagunça toda a folha salarial do Liverpool. Porque se chega um cara de fora, zagueiro, ganhando 300 mil libras, como que você explica isso pro Isaac, pro Wirtz, pro Soboslai, pro Gravenberch? Que aí todo mundo vai querer aumentar o salário também. E isso aí, gente, no final, o Liverpool não tem dinheiro. Porra, é foda, né? O Liverpool o dono do Liverpool é um banqueiro bilionário, né? Que é o John Henry. Mas essa nunca foi o jeito do Liverpool gerir futebol. Abriu a carteira agora no meio do ano, contratou estrelas e não contratou um time, né? Contratou jogadores, mas não montou um elenco. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Só que o City é esse time. É o time de torrar o que dá pra torrar. E beleza, funciona pra eles. Não, Pro City é um e, excelente não- negócio, pro Liverpool não é. e é 300 pau por mês, né? Por semana, Não, não é por uma parada semana, bizarra? 300 pau por semana. 300 mil, dá o quê? 2 milhões de, não, 3 600 não, 1.200.000 de libras por mês. Por mês. Por mês, cara. Isso é loucura, mano. Isso é louco. Esse salário é o padrão elite da Arábia, pô. Sim. Deve estar ganhando mais do que o Benzema ganha, se bobear. É que o Benzema foi para lá melhor do mundo, né? Então era uma parada meio surreal, mas. Sim. Mas é isso, Cara, eu acho que é o um IEI contrato é insano. um negócio que funciona para times como City, PSG e os times da Arábia, Newcastle, acho que nem pro Newcastle, enfim. Pro Liverpool não funciona. Pro Arsenal não funcionaria. Pro Tottenham não funcionaria. Pra quase nenhum time. Acho que pro Real Madrid não funcionaria esse tipo de negócio. É. Não, também acho. É porque. É que o Gay vai chegar titular, né? No City, provavelmente. Né? Sim, Não vejo ele. É que também Rubem Dias e Guardiola estavam muito bem, né? estão Mas aí é machucados, né? problema Mas aí é problema do Guardiola e talvez ele repense o Guardiola lateral. Só que ele tem aí no Ri também e o O'Reilly. Mas o E City não se preocupa muito com isso também. Né? sobre os zagueiros, falam que a possível ida do Robertson poderia bater um valor no Van de Ven. Poderia ser um excelente pro Liverpool, né, o Van de Ven. Não, é incrível, pô. E sobre se o Slot tem que ser demitido, não tem que ser demitido,
Eu falava aqui, eu só troco o slot pelo Xabi Alonso. O Xabi Alonso não estava livre no mercado, então beleza, fica com o slot. Agora o Xabi Alonso está livre no mercado. Então, se ficar com o slot, não acho que seja a pior decisão do mundo. Você vai dar crédito para um cara que merece crédito, que é campeão de Premier League. O Liverpool, de novo, isso está certo ou está errado? Não estou falando que está certo nem que está errado. Estou falando como funciona. Não é opinião, é fato. O Liverpool nunca demitiu um campeão de Premier League. O Liverpool tá certo por fazer isso? Tá errado por fazer isso? Não sei, mas é o Liverpool. O Liverpool só é o Liverpool por conta de coisas assim. Então, beleza, se você quer continuar com a cultura do clube, eu acho que isso é muito importante, cara. Você ter a cultura e tal, que é construída desde lá de trás com o Shankly, quando pega o time da segunda divisão e tal. Eu acho importante você seguir com as suas com as suas convicções. É mais importante você seguir com as suas convicções quando as coisas dão errado do que quando as coisas dão certo. É aí que mostra quando é uma convicção e quando não é, e quando é só um beleza, deu certo. Você mostra que tem convicções quando as coisas estão dando errado e você segue acreditando no que você acredita. E aí beleza, se for com o slot até o final da temporada, acho razoável desde que alguém no clube já tenha contatos com o Xabi Alonso, assim, de tipo, ó, vamos ficar com o Careca aqui até o final da temporada e depois a gente quer você, porque aí senão você perdeu o Xabi Alonso é loucura. Aí eu acho bizarro. Se você perceber que o Xabi Alonso tá sendo chavecado por um outro time, aí eu acho que você tem que dar um cavalo de pau. O problema daí é que, e se você ganha Champions? O que você faz? Ah, não, eu acho que Entendeu? só se jogar pra caralho, assim. Tipo, se ganhar a Mano, mas Champions. eu sei, mano. Não, eu acho que o tempo do slot no Liverpool chega ao fim dessa temporada, independente do que acontecer. Sei, mano. Só se ganhar a Champions dando taca no Real Madrid na final. Aí é outra história. Mas eu acho que tem que trocar quando, mano, tem quando ficar por ficar só pra manter a identidade, mano. Eu acho uma puta sacanagem com o slot também, mano. Se É, eu mas sou o aí ele pode slot, pedir pra sair você também, quer. né? Você. Não, lógico que não. Eu quero a minha rescisão, pô. Eu trabalho numa empresa. Aí eu sei que o meu chefe tá preparando o meu substituto. Eu já tô fora no final do ano. Só que o cara não quer agora, ele quer no final da temporada. Pô, isso é uma puta sacanagem. Me manda embora logo, pô. Me manda embora. Deixa eu ficar com a minha família, pô. Certo? Pensa você na situação do slot. Você Mas quer, se você eu quer me tivesse. tirar? Você já acertou com outro cara. Então me manda embora, pô. Manda embora. Pode pedir pra sair também, não vai fazer falta pra ele, não. O salário dele não é. Pô, não é 2 salários Não tá mínimos. fudido? Pô, Não tá fudido, slot? tá indo pra Ibiza todo fim de semana, filho. Filha dele tem. No story dela tem lá, nos destaques. Ibiza, parte 9. Que é isso, gente? Você acompanha? É um bom Instagram da filha dela? Tipo, Não é. postagens recorrentes? Não Ela é é. de vez em quando só. Não, ela posta bastante, mas eu segui ela achando que ela ia postar mais coisa dele, tá ligado? Ah, tipo, ó, meu pai aqui em casa, sei lá, jogando tênis. Não, Ela ele, não é ele Liverpool. não aparece. Ele não aparece. Ela é meio pé frio, tá? Ela é meio pé frio. Às vezes posta, o livro toma ataque. É. Cara, e a sequência agora do Liverpool é uma pica de cachorro, né, Pseudo? Ela é Vamos o ver a quê? sequência? Deixa eu botar na tela aqui. Bota aí. Vamos ver quando que é o jogo da Ó, é Karabag, jogo-chave. depois Beleza. Newcastle. Ah, Newcastle. apertei errado. E aí, City. Aí City. E aí Sunderland. Essa é a sequência. O slot vai ser Fácil não é, demitido né? aqui, ó. É. 2-0 Sunderland em cima do Liverpool. E o slot cai, o Xabi Alonso assume e é eliminado pelo Brighton, mas aí depois vem uma boa sequência. Isso aqui é informação, tá? É mentira, não é informação não, mas é o que vai acontecer. Deixa eu ver quando que é a data da Champions aqui. Peraí. Quando que é a data das oitavas? Que é a parada importante, Se eu né? não me engano é 10 e final 11 de... de março. É, isso, março. Então, 10 de março, vamos contar que o Liverpool vai estar entre os oito, né? Então, as oitavas acontecem em 10 de março. O jogo contra o Sunderland que você falou é um dia 11 de fevereiro.
Então, se ele demite o slot no dia 11 de fevereiro, ele tem um mês pra se preparar com um novo treinador pro Isso jogo se das não oitavas da acontece Champions. uma catástrofe contra o Karabag e o Liverpool joga playoff, né? Então, mas eu acho que a catástrofe teria que ser o quê? Perder o jogo? É, eu acho que sim. Porque, cara, o empate, mano. Vamos supor que empate, 16. Tudo bem que vários times podem chegar a 16, mas será, cara? Porque PSG e Tottenham, eles se enfrentam, então é um a menos. É, tem esses Aí casos, né? você tem que passar 4. São 5 times com 13. Teriam que 4 deles vencer o jogo. E o Liverpool tem Cara, um o Liverpool saldo tem de gol razoável também, comparado com mais os que estão 6, que é abaixo. o melhor saldo entre qualquer um que tá fora. Então, teria que perder o jogo, mano. O empate, eu acho que o Liverpool se segura entre os 8 ainda. Sim, teria que perder. Pô, perder em casa do Karabag seria uma tragédia. Aí acho que cai ali já, É, mano. pode ser também. É, ali, aí não tem jeito, mano. Aí vira drama. Mas eu acho que pelo menos um empatezinho, mas acho que ganha o jogo. Acho que vai ganhar o jogo. O Karabag não é bobo, eu comentei o jogo dos caras, pô, jogam direitinho. Estão ali sonhando com classificação, mas vão jogar pelo empate total. Acho que vai ser bem fechadinho. Vamos ver, cara. Mas acho que o Liverpool vai vencer. Vai vencer, vai passar ali. Se bobear, passa até entre os 4 mesmo. Não, bobear não, se vencer, fica entre os 4 mesmo. Segundo o que mandaram no grupo dos membros aqui, o Slot falou que a culpa no primeiro gol não é só do Van Dijk, que o vento teve muito impacto também. Isso aí tá. Fala de quem tá falando qualquer coisa também. Pô, o vento em Bournemouth é foda, não?